Boa tarde a todos, boa noite, né? Quem está em Portugal. Este é parte de um projeto, né? Chamado Rouxinol Canta, no qual temos palestras abertas, públicas, e este é uma noite dessas, então sejam todos muito bem-vindos. Este projeto já acontece há cerca de 3 a 4 meses, e hoje nós temos uma coordenação que é rotatória, né? Hoje eu estou, né, com essa parte da coordenação. Vocês fiquem super à vontade de fazerem perguntas, tá? Através do chat. Nós vamos ter uma pessoa que vai pegar as perguntas e vai passar para o palestrante. Hoje vamos falar sobre a questão do inovar, né? E um desafio na ciência e na religião, com o Marco Oliveira. Mas, como todos os nossos eventos, a gente tem uma parte também para a gente acalentar um pouquinho também nossos corações. Hoje vamos ter a bela voz da Sônia Gomes, que já está aqui. Então, Sônia, fique à vontade para nos abrilhantar com a sua voz. E todos sejam muito bem-vindos. Haverão outros encontros mais para frente. Nós vamos falar na parte final sobre os próximos encontros, para que todos possam saber da programação. Ó filho do céu, ama-me a fim de que eu te possa amar. Se não me amas de modo algum, pode o meu amor te atingir. Sabe isto, ó servo, se não me amas de modo algum, pode o meu amor te atingir. Ó filho do céu, ama-me a fim de que eu te possa amar. Se não me amas de modo algum, pode o meu amor te atingir. Sabe isto, ó servo, se não me amas de modo algum, pode o meu amor te atingir. Sabe isto, ó servo,
Dani entrou. Que coisa mais linda, muito obrigado. Eu gostaria de, antes de apresentar a Daniele Falcone, pedir que todos, por favor, desliguem os microfones ao entrar ou quando não estiverem falando, tá? Para a gente poder manter o momento de silêncio. A Dani, tivemos uma bela voz portuguesa, agora vamos ter uma bela voz brasileira, as duas em português, mas agora no Brasil, né, Dani? Dani, o que você preparou para nós? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, bom vocês? Tudo jóia, bem-vinda. Vocês me escutam e me veem? Bom, boa noite. Então, quem preparou foi o Marcos Gardinali, na verdade. Eu vou cantar Inexistência. São palavras de Abdul-Bahá que inspiraram o nosso querido amigo Marcos, compositor de músicas barrais. Vamos lá. Libertai-vos deste mundo e a cada etapa almejai a inexistência. Libertai-vos deste mundo e a cada etapa almejai a inexistência. Quando regressa ao sol, o raio é obliterado. O raio é obliterado e quando regressa ao sol, o raio é obliterado. O raio é obliterado. Chega o mar, desaparece. Rende alma, quando quem amar, verdade. Ela desaparece e quem ama verdadeiramente rende a alma quando encontra o
tem amado. Muito obrigado, Dani Falcone. Nossa. Dos próximos meses, tá? Nós vamos falar da data dos próximos. Para hoje, um desafio na ciência e na religião. Este grupo se chama o Rochinol Canta, é um grupo de pessoas barrais que decidiram realmente se aprofundar em temas de relevância. Ele já vem acontecendo há mais ou menos 3 a 4 meses. Amém? Muito obrigado, Dani. Muito obrigado, Sônia Gomes. Agora eu vou passar a palavra ao Marco Oliveira. Morcem, você vai projetar a apresentação? Como é que vai ser? Vou projetar, sim. Então, penso que conseguem ver a minha tela, o meu ecrã. Tá? Ok, agradeço, portanto, a vossa presença. O tema de hoje é a questão da inovação. Como é que funciona a inovação na ciência e como é que funciona a inovação na religião? E que desafios é que a inovação coloca a cada uma destas áreas de atividade do ser humano? Para enquadrar esta questão ele teve uma série de documentário na televisão chamada Cosmos, penso que também deve ter passado no Brasil. Passou aqui em Portugal no início dos anos 80. Eu lembro que os episódios passavam num domingo na televisão e na segunda-feira na universidade explicação teórica com fórmulas complexas, enfim, a ciência era um mistério interessantíssimo que nós íamos conseguindo desvendar, nós, espécie humana. O Carl Sagan era um homem cujas crenças religiosas variavam entre o agnosticismo e o teísmo. Dizem os filhos que ele estaria próximo do chamado judaísmo da Reforma. Bom, não sei, não tenho a certeza. Eu ouvi e li alguns comentários dele sobre a religião. E há uma frase dele que me ficou, que é esta: a melhor maneira que conheço de estimular a sensibilidade religiosa, o sentimento de respeito, é sem dúvida
olhar para cima numa noite límpida. Penso que todas as pessoas em qualquer cultura já tiveram esse sentimento de respeito e admiração ao olharem para o céu. Isto é visível no mundo inteiro, tanto na ciência como na religião. E, de facto, isto é daquelas situações que penso que todos nós já passamos. Olhar para a imensidão do universo numa noite límpida. Ver aquela enorme, incontável quantidade de estrelas e galáxias e perceber a nossa insignificância, a nossa pequenez. E eu, uns anos depois desta série do Carl Sagan, eu tive o prazer de descobrir nas escrituras bahá'ís uma frase de Bahá'u'lláh que fala exatamente da imensidão do universo. E ele diz o seguinte: perguntaste-me, ademais, sobre a natureza das esferas celestes. A fim de se compreender a sua natureza, seria necessário inquirir o sentido das alusões feitas nos livros da Antiguidade às esferas celestes e aos céus, e descobrir o caráter da sua relação com este mundo físico e a influência que sobre ele exercem. Todo o coração se maravilha diante de um tema tão deslumbrante, e toda a mente se confunde diante do seu mistério. Sabe tu que cada estrela fixa tem os seus próprios planetas, e cada planeta as suas próprias criaturas, cujo número homem algum pode calcular. Antigo este fascínio pelo céu quanto a nossa espécie. Nós, desde muito cedo, nos questionamos o que serão aquelas luzes que estão ali no céu. O que é que fazem ali? Quem as pôs ali? Porque é que há umas que estão paradas e há outras que se movem? Como é que se movem? Os sábios da antiguidade esforçaram-se por perceber como é que funciona. Foi aceito durante muitos séculos. Alguns séculos depois do Aristóteles, houve um outro sábio, chamado Ptolomeu, não temos a certeza se ele era grego ou egípcio. Sabemos que ele viveu no Egito romano, sabemos que era astrónomo, que era matemático, era geógrafo, era astrólogo também. Chamam-lhe às vezes o Cláudio Ptolomeu. Ele era autor de vários tratados científicos, um deles o Almagestum, que viria mais tarde a influenciar a ciência islâmica e a ciência europeia. Ora, o Ptolomeu, tal como Aristóteles, percebeu ou entendeu que de facto a Terra era o centro do universo e que o Sol, a Lua e as estrelas giravam em torno da Terra. E para ele tudo parecia correto. Algumas estrelas, de facto, pareciam mover-se em torno da Terra. A Terra parecia estática, imóvel, não se movia, como acontecia com as estrelas, assim parecia. Mas o Ptolomeu descobriu que havia qualquer coisa que não batia certo. Ele percebeu que as órbitas das estrelas, daquelas que se moviam, não eram verdadeiramente circulares. E ele propôs uma teoria, uma correção ao sistema geocêntrico do Aristóteles. Ele sugeriu que os corpos celestes não só se moviam em torno da Terra, mas tinham rotações concêntricas em torno de um ciclo. Portanto, no fundo, eles andavam ali às voltinhas ao longo da sua órbita em volta da Terra. E essas voltinhas que esses planetas davam, o Ptolomeu chamou os epiciclos. Ora, este modelo de concepção do universo, este modelo geocêntrico, com estas correções do Ptolomeu, isto
foi aceito como a ciência correta até meados do século XVI. E nós temos cartas do cosmos, feitas por cosmógrafos, como esta que estou a mostrar agora, que foi feita por um cartógrafo português chamado Bartolomeu Velho. Isto é uma carta de 1568, em que ele descreve o universo, tendo a Terra no centro, e depois a primeira órbita aparece a Lua, depois Mercúrio, depois Vênus, depois o Sol, por aí fora. Enfim, isto era a descrição da realidade do universo em que vivíamos. Isto foi aceito durante muitos séculos. O Ptolomeu, o que ele fez foi manter uma teoria original e acrescentou umas correções. E vejam que esta teoria sistema solar. Reparem uma coisa, o Ptolomeu não propõe uma inovação científica. O que ele fez foi corrigir uma teoria científica que existia. Ora, uns séculos mais tarde, no final da Idade Média, surge Nicolau Copérnico. O Copérnico nasce em 1473, na Silésia, que já foi a Alemanha, que agora é a Polónia. Ele estudou medicina, direito, astronomia em várias universidades europeias. Desempenhou cargos de cônego na Igreja Católica. Ele foi governador e administrador, foi jurista, foi médico, foi astrólogo. E em não era a Terra, mas sim o Sol. E estes rumores sobre as suas ideias espalharam-se rapidamente por várias universidades europeias. O Copérnico foi o primeiro astrónomo a formular a teoria científica helocêntrica. Já outros na antiguidade o tinham feito, é verdade, o Aristarco de Samos tinha feito, mas essa teoria depois não foi aceita pela ciência vigente. Depois de preparar aquele pequeno texto, o Copérnico escreveu um livro cujo título é Das Revoluções das Esferas Celestes, em que defendia a teoria heliocêntrica. Mas ele teve medo das reações, não só dos cientistas da época, mas também das autoridades eclesiásticas, isto é, do poder da Igreja Católica. Ele atrasou a publicação do livro e o livro acabou por ser publicado só depois da sua morte. Inclusive o livro tem um prefácio que foi escrito por um amigo dele, em que diz que aquilo era uma mera O que é que diz o livro? O livro do Copérnico diz que não é a Terra o centro do universo, é apenas o centro de gravidade da Lua, que as esferas celestes orbitam em redor do Sol e por isso é o Sol que é o centro do universo. Diz também que a Terra é muito mais pequena que o Sol. Porque o Ptolomeu, o que ele fez foi introduzir correções a um sistema científico vigente. E o que Copérnico faz é propor uma inovação, uma teoria totalmente nova. E com essa proposta, muitas pessoas consideram que isso marcou
o início do pensamento científico moderno. E, claro que todas as ideias geocêntricas e ptolomeicas do universo são hoje consideradas como uma relíquia da antiguidade, coisas incoerentes. Foi aquilo que alguns autores chamam a Revolução Coperniana. Portanto, uma inovação marcante no pensamento científico. E o Copérnico é hoje uma das personagens mais admiradas na história da ciência. Aqui há alguns anos atrás ele estava nas notas de banco na Polónia, aparecia em selos da Hungria, enfim, várias universidades europeias têm estátuas do Copérnico. Aliás, se nós quisermos provocar os amigos poloneses, como dizem no Brasil, basta dizer-lhes que o Copérnico era alemão, ficam logo, não pode ser. Enfim, portanto, isto que eu falei aqui é um exemplo de correção na ciência e de inovação. Então, e como é que é na religião? Como é que têm sido as evoluções de conhecimento no plano religioso? Como é que os sábios em cada religião reagem à evolução ou às mudanças do conhecimento? Durante muitos anos, durante muitos séculos mesmo, a esmagadora maioria das religiões considerou-se como uma verdade única, como a verdadeira realização de expressão da vontade divina. Cada religião apresentava-se como se fosse a portadora exclusiva da verdade religiosa. Só ela era a possuidora da verdade. E todas as outras eram ignoradas ou consideradas falsas. É uma atitude que ainda hoje prevalece em algumas correntes de pensamento, em algumas confissões minoritárias. De alguma forma, esta atitude de exclusivismo religioso pode ser comparada àqueles sistemas geocêntricos. No fundo, vê-se uma determinada interpretação da religião, que se expressa numa igreja ou numa confissão religiosa, como o centro da realidade. Isto é a minha igreja ou a minha confissão que determina como é que eu compreendo o mundo. As pessoas numa confissão religiosa podem entender que se deve discriminar quem está fora dessa religião, porque a religião assim o diz. Que se pode discriminar pessoas de outra etnia. Que deve acreditar que o mundo é plano, ou que o mundo foi criado há 6.000 anos, ou há 10.000 anos. Isto é, há um foco no ensinamento da Igreja. É o chamado eclesiocentrismo. Há na história da humanidade várias expressões desse eclesiocentrismo. Esta frase, extra ecclesiam nulla salus, que em português significa fora da Igreja não há salvação, é uma frase que durante mais de 15 séculos marcou profundamente o pensamento cristão. E a maioria das pessoas, os cristãos, acreditavam as declarações nesse sentido. Nós vemos, por exemplo, uma declaração, uma bula do Papa Bonifácio VIII, 1302, que diz: é-nos exigido pela fé que acreditemos e defendamos que existe apenas uma Igreja Santa, Católica e Apostólica. Acreditamos nela firmemente e professamos-la sem reservas. Fora dela não existe nem salvação, nem remissão dos pecados. Uma outra declaração, Concílio de Florença, que diz: ninguém que permaneça fora da Igreja Católica no final das suas vidas adiram à Igreja. Isto são declarações na Idade Média. Mas, mais recentemente, em pleno século XX, há declarações de igrejas protestantes, por exemplo, a Declaração de Frankfurt, que diz:
desafiamos todos os não cristãos que pertencem a Deus na base da criação a acreditar em Cristo e a serem batizados em seu nome, pois apenas Ele é a salvação eterna que lhes foi prometida. E também os aderentes das religiões não cristãs devem libertar-se dos seus antigos laços e falsas esperanças para serem admitidos pela fé e pelo batismo no corpo de Cristo. E há uma série de declarações semelhantes de outros congressos protestantes. O Karl Barth, que foi um dos mais extraordinários teólogos cristãos do século XX, conhecido como opositor ao nazismo, considerado o Pio XII o melhor teólogo cristão desde São Tomás de Aquino. Ele teve uma vez uma conversa com um reverendo que vivia no Sri Lanka e, portanto, vivia como cristão, como minoria religiosa num país predominantemente budista, reverendo esse que registou a conversa, em que o Karl Barth lhe dizia todas as outras religiões são falsas. E o Niles perguntou, mas quantos hindus é que você conheceu? Nenhum. E então como é que sabe que a religião hindu é falsa? E o Barth diz, correntes religiosas. No judaísmo há o conceito de povo eleito. São muitas as congregações judaicas que se sentem superiores a pessoas de outras religiões. Há no cristianismo, há grupos como os adventistas do sétimo dia, os mormons, que também têm uma percepção exclusivista na religião. No Islão, são muitos os muçulmanos que têm essa pretensão de ter o exclusivismo da verdade religiosa, afirmando que os textos revelados no passado, nomeadamente o Antigo Testamento e o Novo Testamento, foram corrompidos. No hinduísmo e no budismo são fenómenos recentes, já estão associados a movimentos políticos nacionalistas, mas começam a expressar-se e com gravidade. E, na verdade, se nós olharmos para os frutos do exclusivismo religioso, deste pensamento exclusivista, nós vemos que eles são trágicos. Eles provocaram muito sofrimento, muito mal entendido entre vários povos. E o próprio exclusivismo, a noção de ter o exclusivo da verdade religiosa, é em si contraditória. Tem um enorme paradoxo. Como é que se pode dizer que Deus é um Deus de amor e é universal e é um criador e pai de toda a humanidade e depois dizer bom, ele revela só a um pequeno grupo, ou ele apenas tem uma religião que é correta, ou ele apenas vai salvar uma minoria? E essas correções visam dar às outras religiões um certo papel, isto é, reconhecem outras religiões, mas dão-lhes sempre uma importância secundária. E isto é o chamado o inclusivismo. A primeira manifestação de inclusivismo no cristianismo surge com o Papa Pio IX. O Papa Pio IX escreve numa encíclica de 1854 que escreve o seguinte: deve manter-se com matéria de fé que fora da Igreja Católica ninguém pode ser salvo, que a Igreja é a única arca da salvação e quem entrar nela quem não entrar nela vai perecer no dilúvio. É que pessoas que nunca ouviram falar de Jesus Cristo nem da Igreja, elas não são responsáveis pela sua ignorância e, portanto, não podem ser condenadas. Reparem que o que o Papa faz aqui é manter o dogma que fora da Igreja não há salvação, mas ele introduz uma correção.
Um outro católico, um outro teólogo católico muito conhecido, Karl Rahner, avançou com o conceito de cristão anónimo. E escreveu o seguinte: o cristianismo não se limita a confrontar os membros de uma religião extra-cristã. Podia ser visto como alguém que, tendo valores morais e espirituais, era como se fosse um cristão inconsciente. Não tinha ainda noção do seu nível espiritual. Apenas lhe faltava reconhecer Jesus. E este conceito de cristão anónimo foi considerado um progresso, porque, no fundo, estava a incluir e a dar importância às pessoas das outras religiões, mas também foi considerado paternalista. No fundo, o Rahner estava a redefinir a identidade de pessoas de outras religiões. É verdade que o Rahner procurava um sentido de justiça face àquele dogma do fora da igreja, não há salvação, mas ele não era exatamente revolucionário. E o mesmo se passa com o Hans Kung. O Hans Kung dizia que os não cristãos têm o dever de procurar Deus na sua religião, até ao momento em que são confrontados com a revelação de Jesus. Porque as pessoas nas outras religiões, diz o Hans Kung, caminham inevitavelmente para Jesus. É como se fossem uns pré-cristãos. E mais tarde ou mais cedo, eles estão destinados a tornarem-se cristãos. Hans Kung também mantém o dogma de que fora da igreja não há salvação. E apresenta uma correção. A expressão mais conhecida do inclusivismo religioso talvez seja a Declaração Nostra Aetate do Vaticano II, em que a Igreja escreve, e isto é texto oficial, não é uma expressão nem uma ideia de um teólogo, a Igreja afirma o seguinte: a Igreja Católica nada rejeita do que nessas religiões existe de verdadeiro e santo. Olha com sincero respeito esses modos de agir e viver, esses preceitos e doutrinas que, embora se afastem em muitos pontos daqueles que ela própria segue e propõe, todavia refletem não raramente um raio da verdade que ilumina todos os homens. No entanto, ela anuncia, e tem mesmo a obrigação de anunciar incessantemente, Cristo, caminho, verdade e vida, em que os homens encontram a plenitude da vida religiosa e na qual Deus reconciliou consigo todas as coisas. Este é um texto que é muito generoso para com as religiões não cristãs. Bom, é óbvio que o inclusivismo proposto no cristianismo diz-nos que o cristianismo, de facto, é a expressão máxima da revelação divina. E que se há alguma luz de verdade, se há alguma centelha de divindade noutras religiões, ela é um reflexo da luz de Cristo. E podíamos representar isto desta maneira. Portanto, Cristo é o centro de toda a revelação divina e todas as outras revelações, todas as outras religiões refletem a luz de Cristo. Este é o chamado cristocentrismo. Alguns autores chamam-lhe assim. Não tenhamos dúvidas que esta percepção inclusivista que encontramos no cristianismo é um reflexo de progressismo, de liberalismo, de abertura de mentalidade, mas vamos ter presente, está ali o dogma básico, o dogma de fora da igreja não há salvação. Repare-se que o inclusivismo não é uma ideia revolucionária, é uma correção ao exclusivismo. É um pouco como os epiciclos do Ptolomeu. É uma tentativa de corrigir uma teoria antiga perante uma realidade evidente. Mas aqui está o dogma essencial, com algumas correções. E, portanto, nós temos nestas chamadas religiões ptolomaicas um ponto fixo, que é o fora da igreja não há salvação, e, tipicamente,
os inclusivistas, quando encontram uma pessoa de outra religião, podem perfeitamente dizer que é um cristão inconsciente, é um cristão anónimo, não tem consciência do seu nível espiritual, da sua verdadeira identidade espiritual, caminha para Cristo sem saber, e pode-se manter este raciocínio indefinidamente. Mas quem não é cristão percebe que o resultado final é pouco convincente. E perante a realidade, parece óbvio que é necessário uma revolução no pensamento religioso e não uma pequena correção. Então, o que é que temos hoje, o que é que hoje o cenário para essa revolução, para essa inovação no pensamento científico? O senhor é o mundo em que vivemos. É um mundo que se tornou uma aldeia global, que passou por transformações políticas tremendas, por migrações, por evoluções tecnológicas perfeitamente extraordinárias. As sociedades que eram monolíticas e eram fechadas sobre si próprias passaram a ser multiculturais, multiétnicas, diversificadas, multirreligiosas, abertas. Isto nota-se imenso aqui na Europa. Imenso. Ou seja, esta diversidade étnica, cultural, religiosa, cria condições para que sejam postos em causa estes modelos, estes paradigmas do passado. E, portanto, nesta aldeia global, onde o pluralismo religioso é uma coisa perfeitamente comum, nós podemos ver três atitudes típicas. É dizer que as religiões são todas igualmente válidas, dizer que algumas das religiões são válidas, ou dizer que são todas falsas. Nós percebemos é que, porque contactamos com pessoas de outras religiões, pessoas que têm valores espirituais e morais tão ou mais altos quanto os nossos, nós percebemos que uma religião que vá rebaixar ou ignorar outra é uma religião inadequada para um mundo que se tornou uma aldeia global. Porque a religião tem-nos transmitir uma perspectiva que seja coerente com a nossa visão global e tem que ser consistente com o senso comum. Não pode fazer voltarmos sobre nós próprios, ficarmos fechados sobre uma pequena comunidade. Às vezes digo que há pessoas que vivem fechados num pequeno casulo de dogmas. Não, isso não pode acontecer. A religião tem que nos dar um olhar sobre o mundo, um olhar consistente com a realidade. Dizer que uma religião tem o exclusivo da verdade equivale quase a dizer que a Terra é o centro do universo. Quer dizer, estas religiões que têm pretensões exclusivistas têm necessariamente que se transformar, têm que refletir, pois podem vir a ser consideradas como coisas ultrapassadas, coisas da antiguidade. Ora bem, como é que se faz essa mudança? É necessária uma reflexão profunda nas várias igrejas, nas várias confissões religiosas, que leva a perceber que no centro do pensamento religioso não pode estar a própria igreja, não pode estar a própria comunidade ou um profeta. No centro do pensamento religioso deve estar o próprio Criador, deve estar Deus. Ou, se quiserem, a revelação, a transcendência, a iluminação. Portanto, isto obriga-nos necessariamente a questionar os dogmas existentes. Isto exige uma transformação profunda na forma como as pessoas encaram e entendem o universo das religiões que existem no mundo e o lugar que a sua religião ocupa nesse universo. No fundo, é preciso fazer no pensamento religioso aquilo que foi feito na astronomia. É necessário uma revolução coperniana no pensamento religioso. Isto significa que é necessário passar do
eclesiocentrismo para o teocentrismo, tal como nós na ciência, na astronomia, passamos do geocentrismo para o heliocentrismo. Isto é, eu mostrei-vos aqueles diagramas há pouco, com a igreja ou com um profeta no centro, e nós temos que passar para esta outra ideia que eu represento aqui com este diagrama da direita. No fundo é Deus que está no centro do universo das religiões. E todas as religiões recebem luz desse mesmo Deus. Necessariamente, o teocentrismo leva-nos a estabelecer paralelismos entre as religiões, a comparar as religiões. E nós percebemos, num estudo que não tem necessariamente que ser muito profundo sobre as religiões, que as religiões têm uma origem comum, têm uma dinâmica semelhante, que todas recebem luz da mesma fonte, mas também têm especificidades próprias. São parecidas um pouco como os planetas. Claro que o que eu estou aqui a sugerir com esta revolução coperniana no pensamento religioso é uma mudança de mentalidade. Uma mudança de mentalidade que tem implicações profundas, porque nos obriga ao diálogo interreligioso, porque obriga ao desenvolvimento de teologias pluralistas e, ao mesmo tempo, nos desafia a não perdermos a nossa própria identidade. Isto é, quem é cristão não deixa de ser cristão por acreditar que Maomé é um profeta. Tal como quem é judeu não deixa de ser judeu por acreditar que Jesus e Maomé tenham sido profetas. E o mesmo se passa com um hindu ou com um budista. Eles também não perdem a sua identidade de religião por reconhecer ou Moisés, ou Jesus, ou Maomé. Isto é um desafio tremendo de renovação e de transformação. É temido por várias hierarquias religiosas, esta tal história do relativismo religioso, que às vezes assusta, às vezes não, quase sempre assusta as hierarquias religiosas. Mas eu penso que é um processo inevitável, que também trará consigo fricções dentro das religiões, porque haverá fricções entre correntes renovadoras e correntes conservadoras. Mas isso sempre aconteceu em todas as religiões. E, portanto, resumindo, o que é que nós tivemos quer na astronomia, quer na religião? Nós tivemos na astronomia, primeiramente, uma ideia inicial, que era o geocentrismo, e depois fez-se uma correção à ideia com o conceito de epiciclos. E depois vem a ideia inovadora, o heliocentrismo. Portanto, ali com o Ptolomeu e depois com o Copérnico. O que nós temos na religião é, começamos primeiro com o exclusivismo, o tal eclesiocentrismo, e depois passamos para o inclusivismo. Eu ponho ali cristocentrismo, mas podia pôr ali também Maomé ou qualquer fundador das grandes religiões mundiais, e agora temos que passar para o pluralismo. Esta correção à ideia inicial é um processo relativamente fácil. Mas apresentar uma ideia inovadora, conseguir de facto uma revolução de mentalidades, inovar, é difícil. Mas é o desafio que temos pela frente. É um desafio que já está a ser enfrentado e assumido por vários teólogos cristãos. Dou aqui dois exemplos. O John Hick. O John Hick é a primeira pessoa, de facto, a usar o conceito de revolução coperniana na religião. E o Paul Nitter também já publicou vários livros sobre teologias pluralistas no cristianismo. Claro que esta proposta de revolução na mentalidade e no pensamento religioso, que eu falei aqui, ela traz consigo muitas questões, levanta muitas interrogações. Por exemplo, como é que uma pessoa pode acreditar que as outras religiões possam ser tão válidas quanto a sua? Será que isso não é rebaixar o valor da sua própria religião? Se todas as religiões têm a mesma importância, por que é que eu tenho que optar por uma? Ou devo optar por uma? Não corremos o risco
de ter a religião à la carte, isto é, eu vou buscar aqui um bocadinho do judaísmo, ali um bocadinho do hinduísmo, um bocadinho do cristianismo, um bocadinho da fé bahá'í. Não podemos cair no sincretismo, que é fazer uma mistura de todas as religiões. Outras questões. Será que cada religião tem uma parte da verdade? Ou todas as religiões têm uma perspectiva diferente sobre a mesma verdade? Ou, mais complicado ainda, se todas as religiões têm o mesmo valor, então como é que nós conseguimos conciliar as religiões teístas, ou as religiões abraâmicas, que dizem que há um Deus distinto da criação e que não há uma ligação direta entre Deus e a criação, com as religiões monistas, como o budismo e o hinduísmo, por exemplo, onde dizem que há uma fusão entre o Criador e a criação, como se a criação fosse uma extensão do Criador. E são ensinamentos totalmente diferentes. Bom, isto são questões que eu deixo depois para a vossa reflexão e debate. Eu gostaria só de vos mostrar uma frase de Baha'u'lláh que considero que é bem elucidativa sobre a perspectiva Bahá'í sobre o pluralismo religioso. Ele diz o seguinte: não pode haver dúvida alguma de que os povos do mundo, de qualquer raça ou religião que sejam, derivam a sua inspiração de uma só fonte celestial e são súbditos de um só Deus. A diferença entre os preceitos sobre os quais vivem deve ser atribuída aos diversos requisitos e exigências da época em que foram reveladas. Todos eles, exceptuando-se alguns poucos que resultam da perversidade humana, foram ordenados por Deus e são um reflexo da sua vontade e do seu propósito. E com estas palavras de Baha'u'lláh, tão esclarecedoras sobre a diversidade religiosa, eu termino a minha apresentação. Portanto, eu vou parar agora de partilhar e... Muitíssimo obrigado, Marco. Brilhante. Saímos com certeza aqui cheios de perguntas a serem respondidas, mas também com muitas reflexões.